Irmãos, então vamos falar sobre votos. Vamos falar sobre votos hoje. Então vou começar aqui. E Jacó votou um voto. Irmãos, então esse voto que Jacó fez, que se Deus fosse com ele na viagem, preparasse comida para ele, preparasse vestido para ele e fizesse ele voltar em paz da viagem para a casa do pai dele, o Senhor seria o Deus dele. Olha só, irmãos. Então, esse foi o voto que Jacó fez, que se Deus fosse com ele na viagem, o Senhor seria o Deus dele, ele serviria a Deus. Ou seja, Jacó ainda não tinha Deus como o Deus dele. Então, esse voto de Jacó, ele não faz sentido para nós, né? Porque nós já somos servos de Deus, nós já temos o Senhor como nosso Deus, né? Jefité votou um voto, irmãos, e ele foi para a batalha e fez um voto que se o Senhor desse a batalha para ele, ele vencesse a batalha, a primeira coisa que saísse da porta da sua casa, ele oferecia como holocausto para Deus, como sacrifício. E a primeira coisa que saiu da casa dele foi a filha dele, irmãos, a filha única que ele tinha. Então, ele ofereceu a filha dele como sacrifício, como oferta a Deus, tá? Só que Deus não aceita sacrifício humano, né, irmãos? Então não é que ele matou a filha dele, não é que ele sacrificou a vida da filha dele para Deus. Ele entregou para Deus a vida da sua filha. Ela não casaria, ela seria virgem em toda a sua vida como oferta para Deus. Tá? Então, esse voto de Jefité, para nós também hoje não faz sentido. Não existe a gente fazer um voto para Deus e dizer que a nossa filha vai ser virgem o resto da vida, não vai se casar para poder servir a Deus. Não existe esse voto para nós. Então, esse voto de Jefité também não faz sentido. Ana, a mãe de Samuel, a mãe do profeta, ela também fez um voto, irmãos, e ela votou e falou, ela amargurada de espírito, que ela queria tanto abraçar um filho, porque ela era humilhada, ela queria um filho varão, então ela chorou na sua angústia, na sua tristeza, orou a Deus e fez um voto, que se Deus desse um filho varão para ela, ela o entregaria para Deus e deixaria o menino no templo. E assim, irmãos, aconteceu. Ela teve um filho, Samuel, e ela o entregou no templo. Assim que o menino desmamou, ela entregou o menino para ser criado no templo pelo sacerdote. Ela só via o seu filho uma vez por ano, tá? Esse voto também para nós hoje não faz sentido, irmãos. Não existe a gente fazer um voto para Deus e dizer que vamos entregar o nosso filho para ficar no templo, né, com sacerdote. Não existe isso. Então, esse voto de Ana para nós hoje, no tempo da graça, também não faz sentido. Olha só aqui em Salmo 66. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Por que, irmãos? O salmista diz aqui, entrarei em tua casa com holocaustos e pagarei os meus votos. Porque os judeus, os israelitas, faziam votos também. Por exemplo, se Deus fizesse isso na minha vida, eu vou dar um cabrito como oferta, esse é o voto, tá? Então, eles ofereciam sacrifícios de animais como pagamento do voto. Os irmãos entenderam? Então, isso para nós também no tempo da graça não faz sentido. Pagar o nosso voto com oferta de sacrifício de animais, tá?
Eclesiastes, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Olha só, irmãos, Eclesiastes, também Velho Testamento. Então aqui é uma recomendação, é uma exortação, uma admoestação diretamente para os judeus que tinham por tradição fazer votos a Deus, tá? Agora tem mais duas passagens aqui. Olha essa de Números, capítulo 6, que interessante. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelas do cabelo da sua cabeça. Irmãos, então existia uma lei para os judeus, para os israelitas, que tinha um tipo de voto chamado o voto do nazireu. O que era nazireu, irmãos? O voto do nazireado. Alguém fazia um voto para Deus, queria se santificar durante um período de tempo. E durante esse voto, essa pessoa não podia cortar o cabelo, entre outras coisas, não beber vinho, não beber bebida forte, não tocar nada imundo. Então, esse era um voto de santificação que os judeus faziam diante de Deus. Por um período de tempo, fazia o voto do nazireado. Não podia cortar o cabelo durante esse voto. Tá? E tinha alguns, irmãos, entre os israelitas na época, principalmente na época dos juízes, que Deus escolheu para ser nazireu em toda a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Por exemplo, Sansão. Sansão, ele tinha um voto de nazireu sobre a sua vida pelo próprio Deus. Por isso que a força de Sansão estava nos cabelos. Ele não podia cortar o cabelo, irmãos, porque tinha sobre Sansão, da parte de Deus, um voto perpétuo de nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, tá? Então, no meio dos israelitas existia esse voto do nazireu, tá bom? Irmãos, então todas essas passagens que nós vemos aqui sobre voto, não sei se os irmãos colocaram atenção, é tudo do Velho Testamento, é tudo do Antigo Testamento, tá? Só tem uma passagem no Novo Testamento que fala sobre voto, e eu vou ler agora para os irmãos, Atos capítulo 18, verso 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Irmãos, essa é a única passagem no Novo Testamento que fala sobre voto. E nós vemos aqui que Paulo fez esse voto no Novo Testamento, no livro de Atos. Porém, o voto que Paulo fez, a gente acabou de ver que é um voto que os judeus faziam. Então, Paulo fez um voto como judeu. Ele fez um voto baseado no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele era judeu. Olha o voto que ele fez. Ele fez o voto do nazireado, irmãos. Ele fez um voto para se santificar a Deus. Então, ele rapou a cabeça durante esse voto. Tá? É o que nós vimos aqui no capítulo 6 de Números. O voto que se alguns judeus fizesse
O voto do nazireu não podia cortar a cabeça, não podia cortar o cabelo, não podia rapar a cabeça. Só depois que acabasse o voto que a pessoa teria que rapar a cabeça, que foi exatamente esse voto que o apóstolo Paulo fez. Tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Então, o voto, o único voto do Novo Testamento, na verdade, é um voto do Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo era judeu. O que eu estou mostrando para os irmãos com base e com fundamento na Escritura: não existe a prática de votos no Novo Testamento. O Senhor Jesus nunca ensinou a igreja a fazer voto. Os apóstolos nunca ensinaram a igreja a fazer voto. Os discípulos da igreja primitiva nunca fizeram voto e nunca ensinaram a fazer voto. Irmãos, não existe base bíblica na Escritura para se fazer voto. Não existe, irmãos. Não existe base no Novo Testamento, no tempo da graça, para se fazer voto. É isso, irmãos. E olha só, por isso que eu pedi para os irmãos relatarem um voto, que é o que nós fizemos, da maneira que nós tínhamos aprendido. Olha só. Tirar a habilitação, tirar a carteira de motorista. Então o Senhor Jesus morreu na cruz, sofreu uma morte de martírio, desceu do céu, tomou a forma humana para morrer por nós, para poder ele ajudar a nós tirarmos a habilitação. É isso? Foi para isso que Jesus Cristo morreu? Não faz sentido, irmãos. O Senhor Jesus morreu na cruz para alguém fazer voto porque está triste, porque está angustiado. Se eu fizer um voto e Deus for comigo, eu levanto na frente da igreja e agradeço. O que é isso, irmãos? Não faz sentido. E olha só, o voto que eu citei para os irmãos. A minha esposa tinha perdido uma gestação e na segunda que ela ficou gestante eu fiz um voto. Irmãos, ela perdeu de novo. Nem eu fazendo voto não adiantou. Por quê? Porque voto não tem base nas Escrituras no Novo Testamento. Deus nunca ensinou nós a fazermos voto. Nem Cristo, nem os apóstolos nunca ensinaram a igreja a fazer voto. E olha só os exemplos de voto que tinham no Antigo Testamento. Era tudo barganha com Deus, irmãos. Se Deus for na minha viagem preparar pão, preparar vestido, ele será o meu Deus. Se Deus me der um filho, eu entrego ele para servir a Deus. Se Deus for comigo na guerra, eu sacrifico o animal. Você vê, é tudo troca, irmãos, é tudo barganha. Mas isso era a lei do Antigo Testamento. No tempo da graça, nós não servimos a mais a Deus baseado em troca, baseado em barganha. Se Deus fizer isso para mim, eu faço aquilo para Deus. Se Deus fizer isso para mim, eu sirvo a Deus. Irmãos, isso é barganha e nós não servimos um Deus de barganha. Não servimos a Deus por troca, servimos a Deus por amor. Porque Ele nos amou primeiro na cruz e derramou do seu amor dentro do nosso coração. Então nós passamos a amá-lo. É por isso que nós o servimos. Não por troca, não por barganha, não fazendo esse tipo de voto que não tem sentido nenhum no tempo da graça. É isso, irmãos. Novamente, aprenderam tudo errado, irmãos. Aprenderam tudo errado. Ensinaram para os irmãos
a fazer voto baseado somente no Antigo Testamento, numa lei dada, ensinada para os israelitas, para os judeus e não para os gentios, não para a igreja de Cristo. É isso, irmãos. É isso. Não existe nas Escrituras fazer voto, nem fazer campanha. Piorou, que nem essas denominações fazem, campanha de 7 dias, campanha de não sei quantos dias, campanha para isso, campanha para aquilo. Piorou ainda, irmãos. Piorou. Não tem base nenhuma nas Escrituras, nem campanha e nem fazer voto. Olha aí, irmãos, tá vendo o que o falso ensino faz? Acabei de ouvir o áudio do irmão André que ele mandou aí de 1 minuto e 50 falando sobre voto. Que ele orou a Deus e fez um voto para ele passar no concurso público, que ele iria levantar em todas as congregações e agradecer a Deus. Olha aí, tá vendo? É o que o falso ensino faz e ele não passou. Agora eu digo para os irmãos, quantas criaturas que passaram nesse concurso público que o irmão André fez? Os criaturas não fizeram voto. Tem muitas criaturas que passaram no concurso público que nem creem em Deus. Não fizeram voto, não oraram, não pediram para Deus, estudaram e passaram. Por quê? Porque são coisas naturais da vida. Então, para passar no concurso público, não é orar a Deus, não é fazer voto, não é se consagrar, não é jejuar. Não, para passar no concurso público é estudar, é se dedicar ao estudo, porque é coisa natural da vida, não tem nada a ver com Deus. E ele não passou. Por quê? Porque não existe fazer voto diante de Deus, irmãos. Não existe base nas Escrituras. Então, aprenderam errado, irmãos. Não existe que se eu passar no concurso público, eu faço um voto e agradeço a Deus. Que se Deus abrir a porta de emprego para mim, eu faço um voto, o primeiro salário eu dou na igreja. Que se Deus preparar essa causa para mim que está na justiça, eu faço voto que eu dou tanto na coleta, que se Deus preparar de eu tirar minha habilitação, que eu passo no exame, eu glorifico a Deus na frente do povo. Olha só o exemplo da irmã Nuslane também, fez 5 vezes, passou no 6º. Foi porque ela fez o voto? É claro que não, irmãos, ela já reprovou 5 vezes, ela passou porque já ia passar. Ué, que Deus fraco é esse? Que a pessoa só passou depois de reprovar 5 vezes. Não é que Deus é fraco, é que esse tipo de coisa não tem nada a ver com Deus. Não existe fazer voto referente a coisas materiais e nem fazer voto referente a coisas espirituais. Não existe voto nas Escrituras para a igreja. Não existe. Se Deus me libertar dessa enfermidade, eu faço um voto. Toda congregação que eu congregar pela primeira vez, eu conto essa obra e pago esse voto. Irmãos, nós já aprendemos. Se alguém está enfermo, ele vai orar a Deus para Deus libertar. Orar a Deus. Se ele não alcançar a libertação, ele vai pedir ajuda para os demais irmãos, para a igreja, para orar por ele. Se ele não for liberto, o que ele vai fazer? O que a palavra de Deus nos ensina? Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. Então, é escritura, lembra? A nossa base, o nosso fundamento, o que nos ensina, o que nos guia a servir a Deus corretamente, é a escritura. Então, se alguém está enfermo, o último recurso que a Bíblia nos ensina é chamar o presbítero da igreja para ungir o enfermo. Não diz na escritura que devemos fazer voto para Deus libertar de enfermidade. Não, irmãos.
É por isso que existe muito embaraço, muita confusão, muita frustração. Por quê? Porque a pessoa vai fazer um voto, né, para Deus libertar da enfermidade, e Deus não vai libertar. Vai abater a fé da pessoa. A pessoa vai se entristecer, que nem o caso com o irmão recente, que o irmão André acabou de relatar. Então a pessoa fica triste. Puxa, eu fiz um voto, eu orei a Deus e Deus não me atendeu, eu não passei no concurso. A pessoa se entristece, irmãos. Alguns chegam até a desanimar na fé, porque abate a fé. Por quê? Porque está servindo a Deus de forma errada, que a Escritura não ensinou. Está servindo a Deus errado, da forma que o homem ensinou errado. É isso, irmãos. É isso. Não existe fazer voto na presença de Deus.